Bem-vindo a mais um episódio, esse dessa vez especial do Pode Tudo Sem Limite. Hoje vamos explorar um capítulo fascinante da história brasileira, o ataque de Lampião à Serrinha. Contaremos com a contribuição de doutora Jaqueline Lino, que é especialista em direito penal, vai dar uma aula e nós vamos fazer uma digressão, além do contexto histórico e o contexto jurídico, a época até a atualidade. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. Eu fico extremamente feliz de poder hoje falar com o senhor desse processo, com todos vocês, mas eu fico especialmente feliz por ser com o senhor, porque eu tenho uma amizade que o direito me trouxe muito genuína, que esse processo traz duas coisas importantes para mim. Um é a história e outro é propriamente a aplicação da lei. E sendo com o senhor, que é uma lenda do direito aqui em Garanhuns, uma pessoa que trabalhou em tantos processos, que tornou o direito mais bonito pela atuação que faz, me deixa muito, muito feliz. Muito obrigado pela sua gentileza, doutora. Veja só, nesse primeiro item, o ataque de Lampião à Serrinha se deu em 1935, né? E esse processo versa sobre a morte de José Bezerra, um cidadão que morava à Queimada do André, distrito de Garanhuns na época, né? Hoje Paranatama, na época era Serrinha do Catimbau. Além de ser um processo que versa sobre a morte, ele também fala sobre as lesões que os acusados à época, que era Lampião, juntamente com as pessoas que faziam parte do grupo dele, mas também conta com uma figura bastante emblemática, que eu acredito que supera inclusive a própria fama de Lampião, que é o João Constantino Salles, do João Cochó. João Cochó. E Serrinha era distrito de Garanhuns, não era, doutor? Distrito de Garanhuns. À época, Lampião, de 1924, né, o primeiro homicídio de Lampião foi no município de Águas Belas. Depois dele ter andado pelo Nordeste, saqueando, matando, estuprando, fazendo todo tipo de atos vis e sendo perseguido, na época de Sérgio Loreto foi criada as Forças Volantes, que era uma convenção entre os estados que uma força volante da polícia poderia adentrar no território do outro estado e perseguir Lampião. Então o Lampião, ora dividiu o bando, né, em pequenos grupos, eles se vestiam com a mesma indumentária e atacavam em diversos locais. E aí isso dificultava a logística de perseguição. Então ele estava na Bahia, à época, e nos anos 30, quando ele volta da Bahia, ele entra por Águas Belas, saqueia algumas propriedades na Espingarda, Águas Belas, né, perto do distrito do Campo Grande, e ataca algumas fazendas, inclusive a fazenda do oiteiro Audálio Tenório, mas isso era para dificultar essa questão de afastar a questão de o doutor Audálio ser punido pelo Estado. E depois disso ele vai para a região de Buíque e vem a Serrinha. E é interessante que isso se deu em 20, na madrugada do dia 19 para o dia 20 de julho de 1935, e ele não adentra logo Serrinha, nas propriedades ao entorno, né? E às 2 horas conta o processo, que é autuado pelo número 77 aqui na comarca de Garanhuns, porque Serrinha era distrito de Garanhuns. Ele começa, primeiro ele tem essa figura emblemática do João Cochó, não é, doutor? E ele começa ali como se fosse capturando ele para o bando, e a partir disso se desenvolve todo o enredo do processo, porque às 2 horas da manhã eles caminhavam pelas matas, né, pelas capoeiras. Então eles vieram nas propriedades
rurais ao entorno de Serrinha e começaram com Dona Matilde, que é a primeira vítima desse processo. E o interessante dela é que ela era uma costureira e tinha os fardamentos de brim. E quando eles chamaram dois, olha, abre a porta, que eu quero entrar, né? E ela não abriu, ele derrubou a porta junto com o bando, porque ela tomou aquele susto. Ele perguntou cadê o dinheiro. Ela não tinha, porque a condição econômica é muito pequena, mas as vestimentas de brim eram caras à época. E ele disse, foram violentos, bateram nela, mas eles disseram, eu vou voltar, então arrume um conto de réis que o próximo mês eu estou por aqui de novo, né? E a partir dali eles foram de propriedade em propriedade, seguindo e capturando as pessoas para dinheiro, comida, animais para se locomover, e foram pegando alguns reféns, né? Até chegar na casa do Francisco, que é outra figura importante e também é vítima do processo, que é o Chiquinho, não é, doutor? Sim. E aí, quando ele adentra nessa propriedade, que é a queimada do André, fica na direção hoje da Pedra do Navio. Ainda hoje é um local ermo, conforme vocês vão ver nas imagens. Então a casa do Francisco, nós temos, ela está em ruína, né? Eu falei com o vereador de Paranatama para ver se o espaço do jardim e a Câmara de Vereadores restauram a casa, que é uma casa de taipa, e conforme vocês vão ver na imagem. E após ele chegar na casa do Francisco, eles levam ele como refém, né? Fazem diversas torturas, dão na esposa dele e vai até a casa do Zé Gomes. Tudo em busca de dinheiro, né? Porque o grande interesse deles era capitanear esses valores, esses recursos, alimentos, e aí eles acabam maltratando, lesionando de forma muito difícil, muito grave, tanto a condição física do próprio Francisco quanto da esposa dele, em busca de dinheiro. E conta nos depoimentos aqui colhidos que tem uma criança chamada Pedro que ouviu que eles estavam atacando a casa do Francisco, que tem uma relação de parentesco com o João Cochó, e aí por isso que a importância dele supera o próprio Lampião, porque ele conhece as pessoas que estão ao entorno ali de Serrinha, né? E tem essa relação de parentesco, porque ele é que indica a casa das pessoas, segundo consta na maioria dos depoimentos. E aí quando essa criança escuta, ela corre lá na propriedade vizinha do sogro, que é do Chiquinho, que é o pai da dona Quitéria, e diz, olha, o bando de Lampião tá ali atacando a casa do Chiquinho. O seu José Gomes, muito ávidos, se levantou e disse, vou lá. Antes de sair, ele encontrou 4 das pessoas que compunham o bando de Lampião e que interceptaram, impediram dele chegar até lá, e chegou a uma tragédia no sentido de que havia na fazenda uma cerca e eles queriam que ele cortasse. Ele disse, não, mas tem uma cancela bem ali. E antes dele chegar lá, eles acabaram assassinando ele com um golpe de faca e também um disparo de arma de fogo de tiro. Que é interessante, outra coisa é os instrumentos que eles usam, sim, né, doutor? Nesse momento, né, havia um crendice que Lampião e o bando, eles andavam com orações fortes, que não poderiam passar por baixo do arame. Então eles ou pulavam a cerca ou cortavam o arame, porque se passasse por baixo da cerca, abriria o corpo, ele ficava vulnerável às balas. E aí ele manda seu Chiquito cortar a cerca. Aí ele disse, não corto, porque ali tem uma cancela e vocês podem passar, eu vou abrir a cancela para vocês. Aí ele bota um bala no fuzil e atira nele e depois sangra. Aí eles usam, como vocês vão ver, tem as armas que são semelhantes às que foram utilizadas, né?
o punhal de sangrar, são essas duas imagens, e uma outra faca punhal, que era uma faca menor. E inclusive essa da foto é de 1925. E eles usam a riuna também, aí, sim, né, doutor? Aí o João Cochó, porque o João Cochó no evento, ele conhecia todas aquelas pessoas, por ser parente, primo do Francisco, mas ele tinha uma desavença com o Zé Gomes. Houve um prado onde o cavalo de seu Francisco ganhou, e João Cochó estava armado e queria fazer uma confusão. E aí o Zé Gomes era comissário de polícia e disse: "Ó, desapareça daqui da minha casa, porque aqui quem manda sou eu, né? E senão vou tomar a minha medida." E o João Cochó foi embora e voltou com um bando na intenção de se vingar dele, e assim o fez. E aí o João Cochó portava uma riuna, que é uma arma de carregar pela boca, conforme vocês veem aí. Essa riuna, a maior grande parte delas, ou era feita pelos os ferreiros da época, ou eram oriundas da Guerra do Paraguai. Essa aqui da foto é oriunda da Guerra do Paraguai, que ainda hoje é usada hoje pelos bacamarteiros, né? De uma forma mais nova. E o João Cochó, como ele tinha essa rixa, essa motivação que fica muito implícito nos depoimentos, ele acaba sendo bastante agressivo, porque quando o Lampião chegou lá na casa do seu Chiquito, ele abra, cabra covarde, abra, e ele demorou quando não tinha luz elétrica naquele tempo. Aí conta-se nos depoimentos que ele colocou o Lampião, né, no rosto de Lampião e disse: "Você tá vendo?" Ele maltratou tanto, ele massacrou tanto, fez tantas lesões, tanto a dona Quitéria, que era a mulher do Chiquito, quanto a ele, e acabou capturando o próprio Chiquinho a levar os cavalos, né, para fazer parte do bando, para poder chegar em Serrinha. Aí esse processo ele tem 5 vítimas, na verdade, que é a dona Matilde, foi a primeira às 2h da manhã, o Chiquinho, que é o Francisco, e a Quitéria, que tiveram lesões, o seu José Gomes, que infelizmente foi assassinado, e a dona Alexandrina. Quando nesse contexto todo que chegou ao conhecimento dos moradores de Serrinha que Lampião estava próximo, que era capitão, que era conhecido como capitão, né? Eles se articularam no sentido de que, olha, eu vou rechaçar, eu vou impedir que ele tome conta. E de fato aconteceu isso, não foi, doutor? Sim. Então, eles vinham, depois passado na casa do Francisco, né? Dessas imagens, ele veio pelo beco do cemitério, que ainda hoje é um local ermo, e adentraram na cidade para a casa de Chiquito, um comerciante de café. E hoje essa casa é a Secretaria de Saúde de Paranatama. Ele fica do lado direito de quem entra em Paranatama. E eles iam receber uns 5 contos de réis. Mas o menino tinha avisado que eles tinham feito o assassinato de seu Zé Gomes. Então só tinham 4 armas, né, para defender a cidade. Então João Alexandre e os outros fizeram fogo e alvejaram Maria Bonita e um dos sincários. Só que o nome é omitido, e morreu também o cachorro dourado, que era de Lampião. Então, desse desfecho, vocês vão ver a imagem e o depoimento de um morador que mora próximo à casa da onde foi feito o ataque a Lampião, né? O Zé Alexandre atirou em Maria Bonita com uma riuna e alvejou. Então o depoimento dele, o doutor deve ler para esclarecer melhor como ele tinha feito. Eles se agruparam todos em uma casa, e aí quando perceberam que Lampião estava chegando,
eles começaram a atirar de encontro a Lampião. Como ele não esperava o bando, eram 6 homens e 2 mulheres, fora os prisioneiros, que do momento em que eles pegaram o João Cochó para fazer parte do bando até adentrar a Serrinha, eles foram pegando pessoas que pudessem levar os cavalos. E aí, a partir disso, quando eles perceberam, eles se reuniram, e quando Lampião entrou, ele atirou. Quando ele atirou, como o Lampião não estava esperando, que revidou, não tinha força de ataque para isso, Maria Déia, ela foi alvejada. E um desses prisioneiros foi forçado, por conta que ela caiu, ela não conseguia andar, ela foi alvejada aqui na barriga. E aí, como ela não conseguia, ele foi lá, recolheu ela e teve que levar até Alagoas. Inclusive, algumas das pessoas que eram prisioneiras, elas acabaram ficando, e até hoje não tem notícias se eles faleceram, se voltaram, se foi solto, se foram assassinados. Agora, o interessante desse contexto é que, após os fatos, no distrito de Serrinha mesmo, foi confeccionado um inquérito policial. E o inquérito policial, ele colheu todos os depoimentos, assim como fizeram um laudo de corpo de delito. E diferente de hoje, antes era a consolidação das leis penais. E poderia ser nomeado um perito do povo. À época foi nomeado um farmacêutico e um cidadão comum. Aí vejam, não tem nenhuma especificidade jurídica nem técnica que pudesse atestar a morte, mas foi feito. E tem um laudo que vocês vão poder ver na imagem, que é o laudo de ofensa física. E esse laudo de ofensa física, ele vem traçando alguns critérios ali para atestar tanto a morte quanto as lesões das vítimas. Na época foi denunciado pelo promotor, e aqui era Dr. Edmundo Jordão quem presidia o processo. Foram denunciados, além de Lampião, o próprio João Cochó, que era o João Constantino. E ele foi preso à época e prestou depoimento, dizendo ele que ele tinha sido prisioneiro e não ele fez parte voluntariamente do grupo. Só que os depoimentos, eles dizem ao contrário, né? Eles dizem que ele tinha uma liberdade muito grande de acessar o grupo, e também ele tinha interesses, que as vítimas, o Chiquinho, a Dona Quitéria, também seu João Gomes, tivessem ali seus bens roubados. Foram denunciados pelo roubo, foram denunciados pelo homicídio, e aí foi tramitando aqui na comarca de Garanhuns à época, porque o distrito Serrinha era distrito de Garanhuns, o processo. Foi as audiências, fizeram as colhidas dos novos depoimentos, e se verificou lá para frente a culpa do João Cochó. Agora, o mais interessante disso tudo é o contexto histórico que ele está inserido, porque nós estamos falando de 35, mas nós, a nível nacional, tínhamos um contexto histórico bastante efervescente. Em 30, o governo Vargas. Em 32, a Ordem dos Advogados do Brasil foi criada. E nós temos uma pessoa, é um fato histórico, mas é um fato que a lei alcançou. Porque em 32, com o Instituto dos Advogados, em Garanhuns, em 35, o advogado impetrou um habeas corpus. Nós tínhamos testemunhas bastante contundentes sobre aquilo, mas mesmo em um processo que, se não tinha, o acusatório era mais inquisitorial, as provas eram formadas bastante por testemunhas, foi impetrado um habeas corpus e concedido, e ele foi solto, o João Cochó. Para ver a importância de advogados assim como o doutor Luiz, à época foi doutor Satruivo, Júnior, né, doutor? Que impetrou e foi concedido, e a partir daí foi se desenvolvendo o sumário de culpa e a formação da culpa, até chegar à pronúncia. E posteriormente, depois que ofereceu a denúncia, foi decretada a preventiva. Foi decretada. Mas a justiça não alcançou o João Cochó, porque a história não diz o que aconteceu.
Não, e interessante que ela não alcançou, mas chegou o processo foi andando numa rapidez tão grande que para a gente hoje, olhando para o processo anterior, as leis que antes eram aplicadas é bastante importante para saber como hoje a gente tem esses instrumentos. Hoje nós temos um acervo de prova bastante contundente, provas digitais, prova testemunhal, prova documental, mas antes, mesmo com a primariedade, com tanta tecnologia, ele construiu de julho até novembro um processo em que a pessoa foi denunciada formalmente, foi colhido as testemunhas, foi verificado as lesões das vítimas, foram concedido um habeas corpus e chegou a intimação e a prisão de uma pessoa do grupo, posterior inclusive a uma pronúncia, que foi a da Maria, da Inacinha. Da Inacinha, né, doutor? E aí nós temos aqui, vocês veem que o Cezinando Nabuco manda um ofício dizendo que depois de cerrado o tiroteio, foi presa a bandoleira na cidade de Piranhas. A Inacinha foi alvejada e estava presa e custodiada lá, que poderia posteriormente vir para participar do tribunal do júri. E vale salientar que no testemunho de José Braz de Lima, com 40 anos, na declaração ele diz assim: João Cochó ordenou que ele, declarante, montasse e pediu que segurasse a arma que ele trazia. Enquanto montava-se, ele, declarante, soube que não foi assassinado na casa de Manuel Custódio, porque a filha de Manuel Custódio pegou a arma de João Cochó e pediu que ele não fizesse tal coisa, pois que João Cochó fez pontaria com sua riuna para o ele, declarante, em vontade de disparar, e que ele, declarante, regressou a esta vila como prisioneiro, até que chegou a mesma a eles e foram repreendidos, não conseguindo saquear a vila. Foi então que João Cochó debandou-se, que se achava no grupo como presa. Ele criou esse contexto, né? Interessante que quando veio o ataque em Serrinha, que ele fugiu, ele estava com o capote do José Gomes, que tinha assassinado, e também estava com os uniformes, que tinha roubado lá de Dona Matilde. De Dona Matilde, E aí tem aqui, já na denúncia, né? Depois da denúncia, quando ouvido o José Alexandre de Noronha, com 23 anos, filho de Manuel Alexandre de Noronha, natural do estado, agricultor, residente em Serrinha, diz que ele, depoente, contou o pessoal, que esse compunha um grupo que somava 8 pessoas, sendo 6 homens e 2 mulheres. E ao entrar o grupo no quadro do povoado, vários moradores entrincheiraram-se em suas casas e contra ele romperam o fogo, e que ele, depoente, que dispunha de uma espingarda de espoleta, riuna, e de um revólver, também atirou contra o grupo. Que, estabelecido o tiroteio, os indivíduos que compunham o grupo terem oferecido uma pequena resistência, fugiram, e que ele, depoente, alvejou com sua espingarda uma das mulheres, a quem ouviu Lampião perguntar se havia atirado contra os habitantes de Serrinha, e dito melhor, afirmara que não atirara, que todos os cabos do grupo, inclusive Lampião, vestiam roupas de brim, de mescla azul naquela mesma ocasião. Naquele mesmo dia, eles assassinaram o Zé Gomes no próximo ao Embuzeiro, distrito de Serrinha, o velho José Gomes de Bezerra, que Lampião e seus comparsas, depois de praticar violência contra a pessoa de Maria Alexandrina da Conceição, roubaram dessa mulher no distrito de Serrinha várias joias. E soube ouvir que o denunciado João Constantino de Sá, conhecido por João Cochó, foi preso pelo capitão delegado regional deste município. Quando foi a prisão dele, né? Quando foi da prisão dele. E eles só pararam porque de fato alvejou uma das mulheres que compunha ali o grupo. E obrigaram o Manuel Custódio, que era um dos prisioneiros, a levar ela até
até Alagoas, e aí quando eles voltaram, eles passaram de volta pela casa do José Gomes, né? Sim, na Sentinela. Na Sentinela, e chegaram lá e disseram, tem gente morta aqui, e pediram 2 cobertores que era para poder fazer uma rede ali e levar a pessoa que estava ferida. Aí imagine, ali de Serrinha até Alagoas andando a cavalo na rede, sendo prisioneiro, inclusive levando o próprio filho, que até hoje não se sabe se ele foi solto, se ele não foi, se ele faleceu ou não. É um contexto histórico, mas que a lei alcançou, né? E não chegou a punir, mas chegou a processar e contar esses fatos. O Duda, Floriano Duda da Costa, à época ele foi um dos que foi capturado por Lampião e conduziu Maria Bonita. Ele conduziu, não foi? Ele conduziu Maria Bonita ferida até um lugar chamado Pedra Pintada, próximo ao sítio Ermitão. Lamentavelmente essa casa ruiu, e lá eles fizeram os primeiros socorros a Maria Bonita, e de lá eles partiram para a região de Buíque e depois adentraram no estado de Alagoas. E lá eles ficaram homiziados, né, na fazenda Guaribas da família Vaz, que era o coiteiro deles. Que dava o apoio, né? É interessante. Doutor, a gente quando olha esse processo assim histórico, a gente percebe que hoje a gente tem muito a aproveitar dele, né? Enquanto antes era o Instituto dos Advogados do Brasil, hoje a gente tem a Ordem dos Advogados do Brasil. É um órgão muito mais forte e mais célere, que visa proteger e também resguardar os direitos daqueles que a gente constitui. Porque um processo, ele foi sumário, mas ele garantiu direitos, né? E garantiu direitos ao João Cochó, que era a grande figura central, porque ele disse que era um mero tocador de harmônico, que Lampião se encantou com essa melodia que ele praticava, né? Quando na verdade os depoimentos mostravam uma pessoa bastante agressiva, uma pessoa bastante rancorosa por um motivo, e que chegou a lesionar gravemente as vítimas. Vocês podem ver no depoimento tanto de Dona Socorro, bisneta do Zé Bezerra, como no depoimento da senhora, que à época tinha 10 anos, filha da Alexandrina e do Francisco, que conta e narra como foi o ataque à casa dela, não é? E fala também sobre essa questão do Prado, não é? De como foi feito o ataque, que o pai dela estava com a camisa toda ensanguentada de ponta de punhal, a mãe dela apanhou muito de chibata atrás de ouro. E aí tem uma vertente que a bisneta diz que uma das irmãs, que a mãe tinha escondido uma joia embaixo do braço, e a senhorinha lá diz que não me lembra sempre da aliança, de outras coisas que eles tinham roubado, que tinham levado o cavalo do pai dela, essa coisa toda, né? Então esses depoimentos fazem parte desse podcast, e ela está com 103 anos, salvo engano, e vocês vão, os trechos do depoimento dela, onde atesta a veracidade dos fatos. Extremamente lúcida, né? E uma das coisas que nos faz assim refletir é que mesmo com a consolidação das leis penais e um processo um tanto quanto inquisitorial, aonde tem um bandoleiro, um dos mais acelerados que existiu no Nordeste do Brasil, a meu ver, depois de Jesuíno Brilhante, que são dois contextos totalmente diferentes. Jesuíno Brilhante era defendia a sua família e não atacava para assaltar nem nada disso, de Lampião, né, que de uma possível vingança contra Saturnino se transformou num pau-mandado dos fazendeiros, né? Então aqueles que o protegiam, como aqui na região nossa nós tínhamos o coronel Zé Abílio de Bom Conselho, que foi quem levou Lampião para
para Recife para fazer um tratamento na vista quando ele perdeu um olho, não é? E disse que não queria que o trem fosse para Bom Conselho, porque ia levar o mau costume para as famílias de lá. E Lampião atacava todas as frentes da Agreste Oeste para que o trem não adentrasse nos sertões. Então, né, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, que ele era um justiceiro que só atacava quem era conveniente. Isso mostra bem nos depoimentos, me chamou bastante a atenção, porque algumas pessoas, antes dele ir na casa das vítimas, no intervalo de uma e outra, ele chegava a pagar as refeições. Ele chegava a bater de madrugada, mas ele pagava as refeições. Então era tão cruel com uns e outros ele tratava com muita benesse, né? É uma figura bastante contraditória, né? Tem gente que acha que ele é um justiceiro, tem gente que acha que de fato ele é um acelerado, né? Um acelerado. Então nesse processo aqui, vê que eles roubaram pouca coisa, muito pouca monta. O que interessava mais era o dinheiro que eles iam receber do Chiquito, do fazendeiro de café. Então, tanto é que eles não esperavam nunca que houvesse uma reação dessa em Serrinha, não é? E Serrinha, no interior de Pernambuco. Um distrito de Garanhuns. Um distrito sem a força ostensiva. Você expulsar um bando famoso em 30, em 35, não é para qualquer distrito, não. E o bando era composto com aqueles que eram os mais de confiança dele, né? Era o Gato, né? Era Medalha, Folhiço, Juriti, Cabo Velho, Gato, Maria Ema e Maria Dea, vulgo Maria Ema, que era chamada Inacinha, que era a consorte de Gato. De Gato, né? Que ela perdeu a perna num tiroteio em Piranhas. E veja que a celeridade do processo à época, esse processo tem 4 páginas que são datilografadas e 2 páginas e mais 4 de ofensa física que são impressas. O restante é todo manual, não é todo lavrado a bico de pena, como vocês podem ver na pronúncia e na denúncia. Ele estará disponível também lá na nossa página do Espaço Luiz Jardim. Se alguém quiser aferir algum documento ou esclarecer alguma coisa, pode entrar em contato. Então, uma das coisas também que vale ressaltar é o seguinte: aconteceu em 35, em 37 já estava pronunciado para júri. Hoje, com toda a nossa tecnologia, tem processo de 2012 que ainda não foi pronunciado para júri. Antes disso, né, doutor? Antes disso tem processo. Aí fica aí a reflexão para as pessoas, né? Verdade. Doutor, eu só tenho a lhe agradecer. É sempre bom estar aqui na sua presença e principalmente falando de um fato histórico e juntando com a lei, né? Eu fico bastante grata e pela amizade e repito que lhe tenho. Aí, doutora, veja só, na questão do edital, né? Foi publicado um edital convocando para que Lampião e o bando se apresentassem para o júri. Sim. E esse edital não foi como hoje é feito. Esse edital era publicado e colocado em locais públicos, que as pessoas tivessem conhecimento. Uma cópia desse edital foi colocada na porta da igreja, em Águas Belas, em diversos locais, que eram locais onde as pessoas poderiam ter e dar notícia. Tinham conhecimento, né, sobre o evento. Doutora, e a questão da diferença do processo de 1935 e os julgamentos dos processos de hoje? Doutor, é completamente diferente, embora que alguns institutos eles ainda se permeiam.
O exame de corpo de delito, ele tem o primeiro Código de Processo de processo penal de primeira instância é datado de 1832 e lá ele já vem fazendo uma divisão, inclusive fala sobre o corpo de delito, mas não como hoje nós temos. Hoje o corpo de delito é peritos oficiais, técnicos. Lá foi nomeado um farmacêutico e um do povo para, pelo bom senso, atestar se de fato aconteceu as lesões ou não. Tem outros institutos que eles são bastante diferentes, como a denúncia. A denúncia, ela hoje traz requisitos mais firmes. Eu preciso qualificar meus denunciados, falar sobre o fato e tipificar. Mas lá eles tinham mais um valor moral, um valor não tanto legal, embora essa denúncia que foi feita aqui, ela é um primor, porque eu divido com o senhor a alegria de ver esse processo, porque ele é escrito à mão e você vê a delicadeza, o cuidado que se tem de qualificar, de dizer o fato, de tipificar. Hoje nós temos mais acesso, hoje nós somos mais técnicos, mais científicos. Antes não tanto, antes eram mais de bom senso. Mas eu acho que é possível aproveitar muito dos institutos para ver a natureza jurídica dele, a intenção dele, e a gente ter mais cuidado quando a gente manuseia um processo, ou quando alguém constitui a gente como advogado, você tem aquela consciência de como os institutos se criaram e como eles são importantes à aplicação na sua tecnicidade. Exatamente. Antes de 1832, não é isso? Nós tínhamos os processos com base nas ordenações. Outro podcast que eu vou fazer com a doutora, a gente vai fazer sobre as ordenações filipinas e manuelinas, né? As manuelinas, que foram as 3 cartas. As 3 cartas, né? Que veio até 1822, com a primeira Constituição. Então, ela prevê o escárnio, né? A tortura e a marcação, né? A mutilação, a mutilação e a pena de morte, né? E também ela se imiscui muito com o direito religioso, né? Porque as ordenações filipinas têm um cunho também inquisitorial. Grande parte dela faz parte também do Santo Ofício. E é interessante porque a gente chega aqui sabendo como o Brasil foi constituído, né? Porque as leis contam a história. Se a gente bem analisar cada instituto, ele está contando cada fase histórica. Porque em 30, a gente estava num governo provisório. O processo se deu em 35. Em 34 nós tivemos uma nova constituinte, então é um novo ordenamento jurídico. E veja que em Garanhuns tinham como uma comarca e um juiz togado que aplicava a lei. Não era como nas manuelinas, nas ordenações, que eram um cargo político, né? Era um cargo político. É muito interessante. Era uma nomeação do rei. Era uma nomeação do rei. É muito interessante como a história vai influindo no nosso dia a dia. E também a questão tem que ver o perfil do homem ao longo da história. Os valores morais, os princípios, a honradez, a coragem, porque imagine uma pessoa do campo, uma pessoa que morava numa região agreste. A casa que vocês vão ver, à época nenhuma daquelas casas era casa de taipas, embora era um fazendeiro que de posse, mas a casa não tinha nem banheiro. Não tinha como hoje, né? Não a tinha, gente não. entende riqueza como hoje, né? Não tinha, né? Os valores são diferentes. Aí, então, era mesmo uma pessoa com um certo recurso, ela se aproximava muito daquele que não tinha nada. Porque o bem que diferenciava muito as pessoas era o valor moral. Então veja que ele, mesmo
com a vida em risco, não quis cortar a cerca. Ele disse, não, eu abro a cancela, mas a cerca eu não corto. E acabou pagando com a própria vida. Pagou com a própria vida, né? Então, essa honradez, essa positividade, essa questão de homem mesmo. Você vê que nenhuma das vítimas masculinas, elas clamam por piedade. Quem intercede pedindo pela vida são as filhas, as mulheres, que garantem a minha vida, capitão. Mas os homens não. Todos eles são flagelados, são aqui olhados com punhais, com coice de fuzil, mas não pede clemência. Né? E mesmo diante de um bando que fazia medo a qualquer pessoa, os poucos que lá se reuniram, cerraram o fogo contra Lampião e o expulsaram da terra dele. Então isso é uma grande lição, porque o que vale mais na vida, maior do que a vida, é a liberdade. É um bem preciosíssimo. O maior bem é a liberdade e a coragem. Sem isso, a humanidade está fadada à destruição. Doutora, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Obrigado, senhores, pelo ouvinte. Mande seus comentários e compartilhe. Bom dia, senhores ouvintes. Nós estamos fazendo uma tomada e algum depoimento do seu Cícero Marco, conhecido como Esdras. Ele é residente aqui na cidade de Paranatama, antiga Serrinha do Catimbau. Ele vai apontar e narrar um pouco do que aconteceu em 1935, a época do ataque de Lampião à Serrinha. Aí o senhor conta. Pronto, o povo mais antigo eu escutava a história até de um senhor que carregou Maria Bonita, que ele vinha da roça. Sim. Que era esse Zé Tutinha ajudou. Qual é o nome dele? Zé Tutinha. Zé Tutinha. E aí o senhor, aqui é a casa de quem? Aqui é a casa de João Correia de Assis. Pronto, João Correia de Assis, a casa amarela, que nós já fizemos a tomada. E daqui foi que eles atiraram em Lampião, é isso? Começaram, ele chegou aqui, aí começaram a atirar dali dos Alexandre, né? Zé Alexandre. Aí aqui ficou seu Casé, que atirou também nos cangaceiros dele aqui. Aí foi quando balearam Maria Bonita. Sim. E eles já saíram correndo. Aí quando passou, aí quando era Zé Tutinha, aí pegaram ele. Pegaram Maria Bonita. E ele dizia que eu ia escutar a história dele lá, né? Que a gente foi lá em frente. Aí ele disse que levou, carregando aqui. Aí era ele e o cunhado dele. Quando chegou mais longe, aí deram uma paradinha para uma fuga. Aí foram no mato e o cunhado dele correu. Aí atiraram nele e foram atrás, mas não viu onde deixar. Aí ele disse que tinha foi. Aí quando chegou longe, aí disse que numa casa que tinha uma mulher. Aí Lampião falou com a mulher para fazer um café. Aí disse que ia com dor de cabeça, porque ele disse que o perfume de Maria era muito forte. Ele disse que com dor de cabeça parece que uma enxaqueca, né? Aí ele disse que ele começou a tomar o café, aí a cabeça foi aliviando. Aí chegou ele. A casa do seu Chiquito é onde é o... É aqui onde é essa secretaria. Onde era a secretaria, sabe? Aí quando eles vieram aqui pelo meio do cemitério, aí ele foi seguido para ali. Mas só que... Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, moça. Mas só que a turma aqui já estava avisada que na hora que ele matou o Zé Gomes veio O neto correu e veio avisar. avisou. Aí quando eles já se prepararam, aí já começaram A atirar primeiro Zé Alexandre e o seu... Os Alexandre, seu Casé. Seu Casé. Casé Correia. Aí tirou deles aqui, aí foi quando lá Maria Bonita, mataram o cachorro dela. Sim, o Dourado. Aí foi quando eles... Tá bom, muito obrigado. E isso aí o ponto que a gente senhor viu, né? Tá, muito obrigado.
Pronto, aí dessa casa, em 73, foi onde o José Alexandre disparou a Riúna e alvejou a Maria Bonita. Né? Os defensores da cidade se encontravam desse lado da cidade, né? Do lado esquerdo de quem entra na cidade. Lampião entrou na cidade pelo beco do cemitério, aonde ele ia receber um dinheiro de seu Chiquito. E aí do fogo que aconteceu, feriu um cangaceiro, que a gente no processo não relata quem foi, Maria Bonita, e mataram o cachorro Dourado. Lampião veio da queimada do André, já tinha assassinado seu Zé Gomes, adentrou aqui pelo beco do cemitério e se dirigiu até a casa de seu Chiquito, onde hoje é o centro de saúde, a Secretaria de Saúde. E aí foi quando houve o confronto com os defensores daqui de Serrinha. Aí nós agora vamos nos deslocar para a queimada do André, onde tem uma capela e a casa do sogro de seu Zé Gomes, onde algumas outras pessoas foram vitimadas pelo bando de sincários de Lampião, em 1935. Seu Gessivaldo, seu Zé Gomes era seu bisavô, é? É bisavô. Aí o senhor podia narrar um pouco do que o senhor sabe, do que aconteceu? Bom, eles chegaram aqui, pelo meu avô me contava, né? Que eles chegaram aqui, aqui era uma cerca, né? Ele queria que ele cortasse os arames. Eles passaram, ele disse, não corta o arame não. Aí eles tem a porteira ali, eles passam na porteira, eles disse, não. Aí começaram aquela tema medonha, né? Aí o Lampião foi pra ali, depois voltou. Aí chegaram e atiraram nele, cortaram os arames e atiraram nele. Naquela casa, é a casa do sogro dele, é? Do sogro dele, é. Como é o nome? É Chiquinho de Barro. Aí na casa do seu Chiquinho de Barro, eles assaltaram lá também? Não, eles pegaram ele e o cavalo e levaram para Paranatama. Aí levaram ele para Paranatama. E não roubaram nada não? Não. Na casa dele não? Não roubaram nada não. Tá bom. Muito obrigado, viu? Aí quem orientou Lampião para atacar essa região? Foi João Cochó. Ele era tocador de harmônico, né? Eu não sei. Não sabe não, né? Não. Olha, começou assim, né? Aqui tinha uma corrida de cavalo, essa reta aqui, né? Aí o João Cochó veio, estava armado, e o finado Zé Gomes, ele era participar do negócio de polícia, sabe? Comissário? Comissário, era. Aí ele queria brigar, e o finado Zé Gomes tomou uma pistola dele. Pistolinha aquela dos tiros, né? Aí ele chegou, se abusou, se teve raiva e se juntou com um grupo de Lampião e chamou o Lampião para vir assaltar. Aí. Pronto. Muito obrigado, viu? Nada. Era genro de seu Zé Gomes. Era genro de seu Zé Gomes. Aí dona Alexandrina era sua avó? Era a mulher de Zé Gomes. Zé Gomes. A minha avó era Quitéria, que era filha de Zé Gomes. Peraí, deixa eu ver. Matilde Olímpia, quem era? Como? Matilde Olímpia. Não. Tinha 50 anos. Viúva, modesta, filha de Francisco Soares da Costa. Não sei quem não, deve ser Costa do Rano, deve ser para aquelas duas. Aí compareceu Francisco Pereira de Barro, que é ele. É. E ele era primo de João Cochó, é? Sabia não? Não, quem? Pachequinho? Sim. Quem era? É. Não sabia. Antônio Braz, sabe? É pra cá. É pra cá, né? Na Laje de Pedra. Na Laje de Pedra, é. Quitéria Correia Gomes. Minha avó, a mulher de Pachequinho, a esposa do Pachequinho. Tinha 37 anos. Eu não sei a idade dela, eu sei que tinha um filho mais novo, que era o Titi João, tinha meses. Aí elas botaram mãe para correr ao redor do chiqueiro do porco e chicotando com a chibata. Aí mãe, Titi João começou a chorar. Aí disse, tu tem menino novo, mulher? Aí a mãe disse, tem. Ela disse, vai dar de mamar teu filho. Aí parou de chicotar aqui ela. diz, olha, diversas chibatadas no corpo, levou seu esposo preso. Foi. Dizendo, declarando que Lampião, seu marido, vai, mas não sabe que a gente volta. Aí viu João Constantino. Aí, peraí. José Salgado. Meu pai. É seu pai? Aí Chiquinho de Barro era meu avô, porque me criou. Aí José Salgado é seu pai. Meu pai.
Ele tinha 45 anos na época. Então era o tio dele. Era, né? Era. E não era meu pai, não. E tinha um tio dele chamado Zé Salgado também, não buzeiro. Né? Aí Manuel Custódia. Não conhecia. Eu sou Luiz Jardim, eu sou advogado, sou historiador. Ah, É. eu não conheço, não conhecia. Eu sou de Garanhuns. Aí a gente está fazendo um resgate da história do ataque de Lampião à Serrinha. Aí eu vim aqui colher uns depoimentos, tirar umas fotos de onde aconteceu o fato e fui lá na Pedra do Navio também. Já tinha ido na Pedra do Navio há muito tempo e aqui também já fazia muitos anos. Mas agora a gente tem um podcast, que é um programa. Aí eu estou fazendo pegando os depoimentos, né, para gerar esse documentário, para não se perder essa memória. Aí eu comecei com a Dona Socorro, e aí ela disse que a senhora está lúcida, graças a Deus, e que podia relatar o fato que aconteceu em 1935, quando Lampião atacou aqui. Entendeu? O objetivo da gente é esse. Quando ele passou, eu não sei se era 10 anos ou quanto era, não. Sim. Eu vi, eu escutei aquela zoada, aquele barulho. Aí, quando eu fui dei fé, eu dei fé. Eu vi uma zoada do menino no terreiro, do vizinho. Aí, veja só, aí a senhora diz o seu nome, o nome do seu pai, de sua mãe, viu? Antes da senhora começar a história. Francisco Pereira de Barros, a mãe Quitéria Correia de Barros, meu avô e padrinho Zé Gomes Bezerra, que eles mataram, e minha avó e madrinha Alexandrina Ana Bezerra. Pronto, aí estava em casa da senhora aqui na fazenda um buzeiro, né? Não um buzeiro? Eles foram logo na casa de meu avô, José Gomes Bezerra, que eles mataram, mas porque eles vinham por causa de uma raiva que eles tiveram, que o João Conchó, que estava com eles, tiveram do final Zé Gomes. Teve um prado lá, e o cavalo deles perderam, do Conchó, e o cavalo de meu pai, Francisco Pereira de Barro, ganhou. Aí o Conchó, o João, que veio com eles, ficou com raiva do meu pai por causa do cavalo dele, que tinha ganhado. E pegou uma conversa comprida de cachaça e tudo. Aí o finado Zé Gomes, meu avô e pai João, disse: ô João, olha, tem 2 caminhos aí, você vai por onde você quiser. Eu não quero conversa comprida na minha casa. Aí, eu não sei o que foi mais que o João falou, só sei que o João desapareceu. Ele disse: olha, tem 2 caminhos aí, siga o que você quiser. Certo, aí depois disso ele se juntou com um bando de Lampião e atacou aqui, não foi? O João Conchó? Não, já isso já foi, deixa eu ver. Eu não me lembro bem, não. Não me lembro bem, não. Só sei que de lá, da casa do meu avô, eles vieram para aqui. E daqui foi que houve essa conversa, assim. Sei. Na casa do meu pai, Francisco Pereira de Barros. E agora eu não me lembro mais. Aí no dia que Lampião atacou aqui a fazenda, a senhora tinha 10 anos, não era? Se eu tinha o quê? A senhora tinha quantos anos? Eu não me lembro bem, não, mas eu penso que era bem 10 anos, não me lembro bem, não. Aí estava em casa a senhora. Será que era Socorro 10 anos? Eu não sei mais. Aí me Quantos diga. anos a senhora tem hoje? Desculpa. Quantos anos a senhora tem hoje? Eu completei 100 anos no dia 21 de janeiro. Meus parabéns. Sim. Obrigada. Mas parabéns, veja só, senhora. Aí estava em casa a senhora e suas irmãs, não era? Era. Minhas irmãs eram pequenas, estavam dormindo assim numa cama, não sei se era na sala de janta ou não sei onde era. Era num quartinho que tinha assim. As minhas irmãs estavam deitadas. 3 irmãs estavam deitadas na cama. Aí a mulher, a Maria Bonita, abriu, não sei se abriu a porta, eu sei que ela botou a cabeça na porta do quarto onde ela estava, onde nós estávamos.
Aí falou, disse, aqui é as crianças, a mulher bonita. Aí eu só ouvi as vozes lá fora, barulho. Aí eu ouvi minha mãe dizer, por Nossa Senhora, não mate meu marido, para eu cuidar dos meus filhos. Aí não mataram, não, mas tinham derrubado ele. Sim. Tinham derrubado meu pai. Meu pai ficou todo pimpinado de punhal. Aí eles levaram ele, não foi? Levaram ele para ir cuidando dos cavalos deles. Sim, pegou o cavalo de vocês também, não foi? Pegou. E ele Não sei se pegou, não. Eles roubaram a sua casa? Pai, ele estava sem dinheiro. O dinheiro que ele tinha era R$200 do algodão que tinha vendido. Aí eles tomaram. Tomaram. E levaram a joia, levaram o capote, não foi? Joia, a gente não tinha joia, não. Mas a mãe não botou embaixo do babado da roupa, que era pra que disso, né? Sua mãe escondeu a joia, não foi? Sua mãe escondeu a joia? Eu não sei, não. Não lembra não, né? Não, ela não usava joia. A joia que ela usava era aliança, somente, sim. parece. Ah, tá. Não me lembro disso. Aí depois disso, eles foram embora e eles passaram de volta. Eles foram para Paranatama. Mas veio uma pessoa avisar em Paranatama que eles estavam aqui. Aí eles prepararam lá em Paranatama. Aí eles foram, carregaram o meu pai para ir cuidando dos cavalos. Gente que ele ficou ensanguentado. Sei. Aí tinha um amigo deles, um viajante, estava hospedado na casa de José Gomes, meu avô. Aí ele saiu, deitou-se na capoeira e eles atiraram. Aí disseram, pronto, aquele já está morto também. Mentira. Ele saiu se arrastando dentro da capoeira e foi embora, o homem. Aí avisou lá. Não, ele foi se esconder. Os outros que tinham avisado foi outro. Foi outro, né? Que vinha do lado do Azevém. Aí, eu só sei que eu escutei o tiro, o barulho de tiro em Paranatama. Foi muito tiro que houve lá, para lá. Já estava esperando e tinha uma família, Alexandre, lá em Paranatama, que era prevenido. Estava tudo preparado, atiraram também neles. Atiraram primeiro neles, parece que foi. Aí houve tiroteio. Aí depois que Maria Bonita foi ferida, ela passou por aqui? Passou, a estrada deles era essa mesmo. Aí ela foi logo ferida e ela falou que estava ferida, aí pararam. Aí voltaram, saíram de Paranatama. Aí passaram no velório do seu Zé Gomes, não foi? Passaram e disse, tem um morto aqui. Aí olharam e disseram, aí isso foi o Sereno que ele morreu no Sereno, para eles dizer assim. Ainda ficaram com galhofa, né? Aí tinha o outro genro dele, Antônio Francisco, o genro da minha mãe. Aí ele chamou as pessoas que tinham lá e chamaram para ir acompanhando eles, ajudando a levar Maria Bonita no cavalo, ajudando até na casa do outro genro, do Zé Gomes. E de lá seguiram, ninguém soube mais de resultado. Ah, tá. Muito obrigado, viu?